Vamos lá, meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo número 1. Hoje eu quero ministrar sobre a pedagogia das tentações. A pedagogia da tentação. As lições que adquirimos no processo das tentações. Então vamos lá, capítulo 1, versículo de número 12, apenas esse versículo de Marcos, diz assim: E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Quantos dizem amém? Amém. Esse texto de Marcos, capítulo 1, versículo 1 em diante, ele traz para nós as informações acerca do prelúdio do ministério de Cristo, o início do ministério de Cristo. Tem tradutor aí? Não? Não vai precisar, não? Muito bem. Eles disseram, deixa as palavras que o senhor vai dizer aí, né? A gente lá do sertão, tem umas palavras meio diferentes. Então, trata-se do prelúdio do ministério de Cristo. Durante aproximadamente 18 anos da vida de Jesus, o Espírito Santo quis ocultar verdades acerca de Cristo. Jesus passou 18 anos no ostracismo. Jesus passou 18 anos no anonimato. Desde os seus 12 anos, onde está registrado em Lucas, capítulo 2, versículo 42, que é a segunda parte da vida de Cristo. A primeira parte registrada está no seu nascimento. E eu não estou falando aqui da parte dos profetas que falaram acerca dele. Mas, obviamente, a partir do momento que ele nasceu, nós temos os registros do que aconteceu, a perseguição de Herodes, a fuga de José para o Egito e para outras regiões, para proteger o menino. Depois dessa situação em que Jesus ele aparece no início da sua infância, ele chega a aparecer agora com 12 anos, indo ao templo com os seus pais. E foi ali, nesta ocasião, que José e Maria esqueceram Jesus no templo e voltaram para procurá-lo. Depois desse segundo episódio, narrado nas Escrituras, acerca de Jesus, Jesus novamente desaparece dos anais da história e ele só vem aparecer agora com quase 30 anos, quando João Batista já havia se manifestado, aparecido como profeta, comunicando o seu propósito de preparar o caminho para o Senhor. Jesus aparece justamente depois de 18 anos. Não sabemos o porquê do Espírito Santo ter ocultado esse período tão longevo, tão grande, acerca da vida de Jesus. Talvez porque não havia nenhuma relevância para o propósito espiritual. Ele estava ali praticamente aprendendo a trabalhar com o seu pai e tendo seu pai morrido, porque é isso que o contexto geral apresenta-nos, é que José morreu antes de Jesus começar o seu ministério. Pois eu acredito que se José tivesse morrido durante o ministério de Jesus, Jesus o teria ressuscitado. Jesus nunca foi na casa de um defunto para não levantá-lo. Então Jesus esteve sempre fazendo milagre. E o milagre de ressurreição, Jesus sempre operou. Jesus operou um milagre de ressurreição na casa de Jairo. Quando Jesus opera na casa de Jairo, ele opera recentemente o acontecimento. A menina havia acabado de morrer. Aí alguém disse, mas para os judeus ela não estava morta ainda. Então Jesus vai e ressuscita no caminho de Naim, porque agora o povo estava levando o defunto para o túmulo. Já que você não quer crer que eu ressuscitei na cama, vou ressuscitar de dentro do caixão. Mas aquele rapaz talvez não estava morto ainda. Então já que você não quer crer que eu ressuscitei na cama, no caminho, então eu vou tirar de dentro do túmulo. Lázaro, vem para fora. Então, para tudo que o
os críticos levantam, Jesus dá uma resposta de milagre, dizendo: eu sou o que sou, o que digo que sou. Ele afirma pelas suas ações. E aqui nós temos o prelúdio do ministério de Jesus, o momento em que ele aparece para cumprir o seu ministério profético. Nessa ocasião, Jesus aparece no Rio Jordão, e neste lugar diz a Bíblia que quando João o viu, João disse: eu devias ir a ti, e tu vens a mim. Até porque João estava pregando o batismo para o arrependimento. E de que Jesus iria se arrepender se ele não tinha pecado? Para que Jesus ser batizado se nele não havia pecado? Então, quando João o vê descendo as águas, João diz: não, isso está errado, não é o Senhor que tem que vir a mim, sou eu que tenho que ir a ti. E Jesus olha para ele, dá aquele sorriso bonito e diz: eu sei, João, mas eu tenho que cumprir toda a justiça. E que justiça é essa? É que ele veio para se identificar conosco, ele precisava se identificar com o pecador em todos os detalhes. Então ele se batiza, ele é batizado por João, identificando-se com os pecadores, para quando depois da sua ressurreição os pecadores pudessem se identificar com ele na sua ressurreição. Mas primeiro ele veio se identificar com os pecadores. É aí que está a justiça de Cristo, a justiça da palavra. E diz a palavra de Deus que naquela ocasião João reconhece e aceita a declaração de Jesus, e quando Jesus vai descendo as águas, chegando até ele, uma voz brada do céu dizendo: este é meu filho amado, que tanto me agrada. O céu se rasga e o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba. E quando João vê o Espírito Santo descer em forma corpórea de uma pomba, ele lembra-se da promessa que o Senhor havia feito para ele: aquele que tu vê o Espírito descer sobre ele, este é o meu filho. Então João olha para a multidão, olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus sai daquela cerimônia, daquela solenidade, ele sai daquele momento com João, e a Bíblia diz em alto e bom som que o Espírito Santo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e durante 40 dias a Bíblia diz que Jesus, ele foi tentado por Satanás. Diga: Jesus foi tentado por Satanás. Muito bem, nesta passagem bíblica estão as mais puras verdades acerca da doutrina da tentação. Primeiro, para entendermos a doutrina da tentação, devemos saber qual o significado da palavra tentação. Depois teremos acesso à informação de como ocorre a tentação e, por fim, quais são as finalidades da tentação. Então, para introduzirmos este assunto, o que é a tentação? A palavra tentação é uma palavra que vem do latim tentatio, originalmente significa ataque, prova, tentativa, impulso íntimo dirigido para o pecado, originado dos instintos inferiores ou da malignidade do tentador. Tentar significa testar o valor, o caráter de alguém. No grego, a palavra tentação vem tanto do substantivo quanto do verbo peirasmos ou peirason, e dentro da linguagem do grego koiné, tanto se refere a uma ação positiva quanto a um teste, uma ação negativa. Quando se trata de uma ação positiva, Gênesis capítulo 22, versículo 1, a Bíblia diz que Deus tentou Abraão. A fonte da tentação aqui é Deus. Se Deus é a fonte da tentação, é lógico, essa tentação tem um caráter positivo, é um teste da fé, é Deus colocando a fé de alguém a teste, a prova, a uma avaliação. Mas o segundo aspecto da palavra peirasmos ou peirazon no grego é a tentação negativa. E quando se trata de tentação negativa, a finalidade é de induzir alguém ao erro. E dentro desse contexto, Tiago diz no capítulo 1, versículo de número 13: ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal,
mal e ele mesmo não tenta ninguém. Nesse aspecto, Deus não é a fonte da tentação. A fonte da tentação, no aspecto negativo, é a natureza caída, é Satanás e o mundo, a influência deste mundo aí fora. Então, em segundo lugar, a tentação, ela acontece em dois sentidos. Primeiro, de fora para dentro, ou seja, do externo para o interno. Isso é chamado de provocação. A tentação, quando ela parte de fora para dentro, essa tentação, ela é chamada de provocação. É a tentação que Deus sofre, é a tentação que Jesus sofreu. Percebam de que Tiago diz que Deus não pode ser tentado, mas lá em Gênesis, ou lá em Êxodo, em Número, Deuteronômio, nós temos textos: não tentarás o Senhor teu Deus. Como é que Tiago diz que Deus não pode ser tentado, se na Bíblia diz o texto, não tentarás o Senhor teu Deus? E o próprio Jesus falou isso para Satanás. Que tentação é essa que Deus sofre? É a provocação. Deus pode sofrer provocação. É aquela tentação externa, aonde pessoas que já teve experiência da grandeza de Deus, da fidelidade de Deus, com provações reais, dadas por Deus, por sinais e maravilhas, e diante de circunstâncias, fica desafiando a autoridade de Deus. Cadê ele que não faz nada? Como se Deus não tivesse já dado prova de que ele tem o controle de toda a situação. Deus não aceita ser provocado por nós, por meio da nossa incredulidade. Deus havia aberto o mar vermelho, mostrado aos filhos de Israel que ele tem o controle sobre todas as coisas, nas 10 maravilhas que ele opera no Egito. E agora, diante de Mara, o povo começa a desafiar a Deus por causa de uma água amarga, como se Deus não pudesse mudar a situação. Deus não aceita ser provocado depois de ter dado prova de que ele tem o poder de realizar todas as coisas. Então, depois de Deus dar prova de que ele é, de que ele pode, de que ele faz, ele não aceita que, movido pela sua incredulidade, desafiar o braço do Senhor diante de circunstâncias e situações que ele está acima de todas elas, que ele está no controle de toda a situação. Então, a tentação de fora para dentro é a tentação que Deus sofre, é a tentação que Jesus sofreu, é a provocação, é o desafio. A tentação de dentro para fora, Jesus não sofre, Deus não sofreu, porque é inclinação. Deus não tem inclinação para o mal. A natureza de Deus é perfeita, a natureza de Deus é boa. Deus não pode pensar nada de ruim acerca de você. Deus não pode imaginar nada de mal acerca da sua vida. Tudo quanto Deus pensa acerca de mim, de você, é sempre o melhor, é sempre o bom. Jesus chegou a dizer aos discípulos e ao público ouvinte: se vocês, sendo mal, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, o que dirá o vosso Pai celestial? Queridos, Deus não tem inclinação para o mal, e é justamente esse tipo de tentação que Deus não sofre. Deus não sofre tentação de querer desejar o mal de alguém, planejar o mal para alguém, de forma nenhuma. Deus nunca planejou mal, Deus nunca sentiu inclinação maligna, porque isso iria contra a sua própria natureza, e a natureza de Deus não entra em contradição. Jeremias já disse: bem sei eu os pensamentos que tenho acerca de vós, e era Deus falando acerca dele no capítulo 29, versículo 11, e ele diz: pensamento de paz e não de maus, para vos dar um fim que desejais. Deus tem um fim maravilhoso para a sua vida. Quantos dizem amém por isso? Então, a tentação do ponto de vista negativa, Deus não sofre no aspecto de inclinação, ele sofre no sentido de provocação. Quem me entende, diga amém. Agora, o que é que eu preciso comunicar a vocês? Além de dizer o que é tentação, como funciona a tentação, eu preciso mostrar qual é a finalidade da tentação. E esta mensagem, eu tenho certeza que não é uma mensagem para uma ou duas pessoas. Essa mensagem é para todo mundo que está aqui. E para todos que estão nos assistindo. Por que o senhor está dizendo isso? Porque todo mundo é tentado.
Existem mensagens de Deus que são específicas para fulano ou cicrano. Mas essa aqui não, essa é para todo mundo. Ela funciona de duas formas. Ou preventiva, te preparando, ou como um antídoto, te corrigindo de alguma coisa que o diabo já está te influenciando. Mas que tem um propósito de Deus aqui, tem. Eu disse ao pastor Wellington, eu não gosto de estar escolhendo mensagem ontem. É difícil acontecer isso. Até mesmo onde ministro lá na igreja, eu fico dizendo aos irmãos, orem para Deus me dirigir, porque é bom quando a mensagem vem de acordo com a necessidade da igreja, e não com o planejamento do pregador. Eu preparo o assunto, eu sou homilético, preparo, vou guardando nos meus arquivos, mas só prego quando Deus me dirigir. Eu tenho mensagens no meu sermonário que eu nunca preguei. Faz mais de 15 anos que eu preparei esse sermão e às vezes eu pego ele assim, Jesus, quando é que eu vou pregar isso aqui? E não preguei ainda, porque eu gosto de falar aquilo que Deus quer que eu fale. E hoje eu estou sentindo um negócio de Deus aqui. Eu tenho certeza que Deus vai quebrar um laço de tentação muito grande na vida de alguém aqui. Eu tenho certeza que Deus vai desmanchar arapucas de Satanás, ciladas, eu tenho que rever aqui esses meus arapucas, não sei como é que eles chamam aqui, armadilhas de Satanás, eu tenho que interpretar até o português aqui, porque o que o diabo não para de fazer é armar ciladas, ele trabalha 24 horas, preparando ciladas. Então é preciso a gente levar em consideração, por que Deus nos deixa ser tentado? Por que sofremos tentações? Por que Deus não evita tudo isso? Por que Deus não anulou essas coisas na nossa jornada? Por que Deus não criou um caminho sem tentação? Eu sei que Ele é poderoso para fazer isso, mas as tentações, embora nem todas elas sendo de origem positiva, até mesmo as tentações negativas, Deus, Ele não é o autor das tentações negativas, mas nas tentações negativas Deus traça caminho para mostrar que Ele é tremendo. Então é impossível viver sem ser tentado, é impossível ser crente sem ser tentado, é impossível caminhar com Jesus sem ser tentado. E o que eu acho interessante é que tentação, que é o que eu já quero colocar aqui, tentação não é uma experiência única e nem de alguns. Tentação é uma experiência frequente e comum. Se você ler o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 4, versículo 13, a Bíblia diz que acabando o diabo toda a tentação, afastou-se dele até um momento oportuno. O que o texto está dizendo é que a estratégia daquele dia acabaram-se, mas ele ausentou-se para preparar novas estratégias. E diante de uma outra oportunidade, ele voltaria a tentar Jesus. Isso mostra que tentação não é uma experiência única. Eu fui tentado e nunca mais serei tentado. Engano, você foi tentado, está sendo tentado e vai ser tentado até Jesus voltar. Essa é a verdade. Porque tentação é contínua. Continua todos os dias, todos os anos, todos os lugares. Tentação não é uma experiência única e não é uma experiência de alguns, é de todos. Tiago, capítulo de número 1, versículo 14, diz: cada um de vós, ao ser tentado, ele disse, alguns de vós, ele diz, cada um, ele está dizendo, todos vocês serão tentados, todos vocês. Em Gálatas capítulo 6, versículo 1, Paulo aconselha, você que é espiritual, que for surpreendido por algum dos seus irmãos, que caiu em ciladas, olhe, encaminhar ele com temor, mas lembre de você que um dia você pode cair na mesma situação que ele. É Paulo dizendo, não é porque você é espiritual que você está blindado. Olhe, eu vim
aqui desmanchar teorias de falsos evangelhos, evangelhos que estão criando uma ideia falsa na cabeça das pessoas, como se os crentes fossem blindados. O diabo não chega perto de você, o diabo não faz nada, você não sofre nada. Mentira! Isso não é um evangelho verdadeiro. O crente mais espiritual que pisou nessa terra foi Jesus, e Jesus teve experiência que ninguém mais teve aqui. No dia do meu batismo, eu não vi nem sequer um pardal posando na minha cabeça. No dia do batismo de Jesus, desceu uma pomba, o céu se abriu. João, o maior profeta, afirmou que ele era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, e depois de tudo isso, Jesus foi tentado. Porque a intimidade de Jesus não impediu dele ser tentado, porque as revelações de Jesus não impediram dele ser tentado, porque a comunhão dele com o Pai não impediu dele ser tentado. Arranca essa besteira da tua cabeça, esse negócio, eu já sou homem de Deus, o diabo vai ter que me respeitar, ele vai dar na tua cara, vai enfregar a tua venda no chão. E qual é o segredo para ele não fazer isso? Aprenda com a palavra que eu vou ministrar hoje aqui. Eu não vim do Brasil fazer cócega em você, nem trazer algodão doce para alegrar a lombriga verme. Eu vim trazer uma palavra, é cuscuz, é chato, é fechado, é comida para você e para o céu. Tem gente que pensa que ele não pode ser tentado porque é pastor, porque é presbítero. Acaba com essa besteira. O sumo pastor foi tentado para um pastor auxiliar não ser tentado. O outro já pensa assim, não, isso era quando eu era mais novo. Querido, quem disse que a tentação para depois que você chega a certa idade? E o diabo ficou domesticado para tu, foi? Depois da idade, o diabo ficou domesticado, balançando o rabinho e virou um cachorrinho domesticado, que você faz cholinha e ele te obedece. Vai nessa. Sai dessa ilusão. Esses evangelhos triunfalistas são mentirosos, criam ilusão, rouba de você a capacidade de imunidade, de se preparar para batalhas. Tira de você a responsabilidade. Dá para Deus uma coisa que não é para Deus. Eu lembro que quando eu era jovem, eu estava orando, sendo tentado, sofrendo na minha vida espiritual algumas fraquezas, e eu fui orar a Deus de joelho, e eu fiz uma oração que está quase virando uma reza no mundo. Talvez vocês aqui na Europa também já fizeram essa oração, aqui no Reino Unido. Senhor, tira de mim o que não te agrada. Quem já orou assim? Rapaz, não estou dizendo que está virando uma reza. Eu estava orando a Deus, Senhor, tira de mim o que não te agrada. Aí Deus me respondeu, tira tu. Eu disse, mas Senhor, eu já estou pedindo ajuda. Eu já estou pedindo para o Senhor tirar. Ele disse, não, tira tu. Eu digo que não me agrada e tu para de fazer. Porque o celular não está na minha mão, está na tua. O controle da TV não está na minha mão, está na tua mão. O computador não está na minha mão, está na tua mão. Então eu digo do que eu não me agrado, e é tu que para de acessar, e é tu que para de ver, e é tu que para de ir lá olhar, porque eu não vou parar com o que é para você parar. Tem gente que pensa que no reino espiritual funciona a monergia, só Deus é responsável por tudo. Vai ler o texto que Deus deu a Josué. Olha, Josué, eu prometi a Moisés, e tu vai viver as promessas que eu fiz a Moisés. Aonde pisar teu pé, olha, a terra é tua, ninguém se susterá diante de ti. Tu vais ser aquele que vai possuir a terra que eu prometi, juntamente com os filhos de Israel. Eita, mesmo, Senhor, que maravilha. É, Josué, e agora o que é que eu faço? Esforça-te. A promessa quem dá sou eu, mas quem luta é tu. Esforça-te. Eu dou promessa de vitória, mas eu não vou descer para lutar não. Você luta, pegue sua espada com o povo e vá lutar. Porque tem gente que pensa que Deus vai fazer tudo, Deus vai fazer tudo. Que é isso, querido? Pare de responsabilizar Deus daquilo que é para você fazer. Diga para a pessoa que está do seu lado, faça o que é para você fazer.
Porque Deus não vai fazer. O outro extremo é a pessoa ter um conceito errado da tentação. É pensar que é tentado porque é bonito. É achar que é tentado porque tem dinheiro. É achar que é tentado porque tem status. É achar que é tentado porque... várias coisas que as pessoas criam aí na cabeça. Entendeu? Mas quando eu vou olhar na experiência, o diabo tenta quem é feio. Eu conheço tanto crente feio que chegou para mim, pastor, ore por mim, que eu disse, mas rapaz, o diabo até atua, ele persegue. O diabo é o Satanás mesmo. Um bicho feio desse, o diabo ainda foi alguma coisa para derrubar um crente desse. Aí chegam os crentes desempregados, aqui não tem muito isso não, mas lá no Brasil tem muito. Chegam os crentes desempregados, sem dinheiro, sem nada. Pastor, ore por minha tentação. Disse, então não é dinheiro, não. O diabo não tenta porque a pessoa tem dinheiro. Chega uns cabas que não tem status, nunca subiu nada, não tem cargo, não tem posição. Quer dizer, eu sou tentado porque eu sou diácono, eu sou presbítero querido. Então os crentes que não é obreiro da igreja não ia ser tentado. Ia ser a melhor coisa do mundo não ser obreiro. Mas o diabo tenta obreiro, quem não é obreiro, de todo tipo, irmão. Crente feio, bonito, quem tem dinheiro, quem está liso. É ou não é? É ou não é? Tem uns crentes feios que não quer dizer que é, mas é. Às vezes eu digo para os crentes feios, não fique triste comigo não, porque eu tenho uma palavra de esperança para você. No dia do arrebatamento, o teu corpo vai ser transformado. Aí eu brincando com o irmão lá no Brasil, aí quando terminei de pregar, aí chegou um crente perto de mim e disse assim, pastor, Deus falou poderosamente comigo hoje. Eu disse, foi, meu filho, foi. Naquela hora que o senhor disse que os crentes feios vai ser transformado, quando eu olhei para ele, pensei no crente feio, irmão. Eu disse, eu estava brincando, irmão. Disse, não, mas Deus falou comigo. E outro dia eu encontrei com esse mesmo irmão, e ele, de longe, deu tchau assim, pastor, eu amei, meu irmão. Como é que o senhor está? Eu disse, eu estou famoso. Está famoso o quê? Estou fazendo filme em Hollywood. Eu disse, brincadeira, rapaz. Isso é filme de terror. Tem crente que aceita ser feio, né? Mas tem uns que ficam tapeando, fazem as coisas, termina ficando um feio engraçado. Mas voltando ao assunto, não é porque a pessoa tem dinheiro, tem status, porque a pessoa tem uma beleza estética, não é isso que faz o diabo lhe tentar. Você está enganado. A razão do diabo tentar é porque nós vivemos numa contramão dele. A razão do diabo te provocar é porque quando você anda na vontade de Deus, você anda na contramão de Satanás. Aonde estava ele antes da queda? Aonde estava ele antes da queda? No céu. Como era ele antes da queda? O anjo mais belo, chamado em Ezequiel de sinete da perfeição, modelo, padrão de beleza do céu. Agora, após a queda, o que aconteceu? Tomou um caminho de descida. Até hoje o diabo só faz descer. Desceu do céu as nuvens, descerá das nuvens a terra, descerá da terra para o fundo do grande abismo. É isso que a Bíblia vai mostrar, o caminho dele é só de descida. Mas o nosso, começamos no pó da terra. Depois do pó da terra, o Espírito nos leva para as regiões celestes. Depois das regiões celestes, encontrar Jesus nos ares. E depois morar com Jesus para sempre. Então quando ele vê que ele sendo santo e perfeito caiu e vê agora Deus pegando um quebrado que nem eu, que nem você, ele tinha tudo para adorar e negou a adoração. Agora ele vê eu e você, dois fracos, cheios de tentação, de limitação. Alguém chega para você e diz, tu vai para onde? Aí você diz, eu vou adorar o Senhor, eu vou adorar. Você sabe o que é isso? Isso é uma tapa na cara do diabo, porque Deus está dizendo, tu me negou a adoração sendo perfeito, ele é imperfeito, está vindo me adorar.
Ele te tenta porque ele não aguenta ver um crente como você, tão fraco, tão cheio de defeito, com tantas limitações, dizer assim: eu não desisto, eu não volto atrás, eu não vou parar. Isso incomoda Satanás, porque diante de tantas investidas que ele já armou, de ciladas, de estratégia, você ainda está aqui. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: você ainda está aqui. Você ainda está aqui. Diante de tudo que você passou, você ainda está aqui. O senhor ainda está aqui. Vocês ainda estão aqui. Porque no plano dele não era nem para você estar com saúde mental, era para você já estar louco no manicômio, quem sabe cometido suicídio, mas você ainda está aqui. Por que você está aqui? Porque tem algo queimando lá dentro, tem algo queimando lá dentro, tem algo de Deus lá dentro. O que é que nós aprendemos com a tentação? Primeiro, através da tentação recebemos a consciência de nossa humanidade. Coloque na sua cabeça, as tentações, elas dizem que você é humano. As tentações comunicam a sua humanidade. Não pense que as tentações vêm para dizer que você é um desgraçado, miserável. Ela vem para dizer assim: você é humano. Se você é tentado, lembre-se, você é humano. Nada do que você viver com Deus te torna sobre-humano aqui na terra. Não deixe que nada venha vai descer o seu coração. Não deixe que os aplausos, não deixe que os congressos, não deixe que as massas compactas de pessoas venham tirar você do sério de Deus. Não entre na onda de fama, não entre na onda de seguidores. Eu tenho muitos seguidores na internet, mais de 100 mil seguidores. Eu amo todos os meus irmãos, nem conheço alguns deles. Mando mensagem para eles, mas a minha vida espiritual não é determinada por quantidade de seguidor, é determinada pelo tempo que eu passo com Deus de joelho. Porque se tiver muito seguidor, mas não ter comunhão com Deus, mais cedo ou mais tarde o diabo vai esfregar a tua cara no chão. Hoje as pessoas pensam que pregador bom é quem tem muitos seguidores. Pregador bom é quem anda com Deus, é quem vive com Deus, é quem tem uma família estabilizada, é quem é casado com a única mulher e vive com ela. Eu tenho 25 anos com a mesma mulher. Agora já trocou de 4, 5, 6 mulheres. Aí eu sou homem porque tem seguidor. Seguidor é aquele que imita Jesus na santidade e na obediência. Pessoas que ficam que nem cigano, não sei como é que se diz aqui, andando de lugar em lugar, adivinhando o futuro das pessoas. Pessoas que ficam se passando por semideuses. E já tem aqueles no Brasil que vivem olhando a internet, que vive olhando Instagram, decora nome, decora CPF e chega nas igrejas para dizer: o teu CPF é tanto. Hoje é fácil enganar, agora pega a Bíblia, vai para o altar, traz mensagem de Deus, porque a igreja não é alimentada com CPF decorado e dentro da igreja. A igreja é alimentada com a palavra, com a palavra. E a gente tem que ter muito cuidado com esses filtros, para não estar comendo tudo, essas coisas que você vê por aí. Tenhamos cuidado. A tentação, ela vem para comunicar que nós somos humanos. Nada de experiência sobrenatural me tira da condição de humano. Quando eu servia como auxiliar, eu tinha uns pensamentos bobos. Eu pensei assim: não, já sou auxiliar, o diabo vai me respeitar. O diabo virou, foi o cão. E me tentou mais forte ainda. Não, mas agora eu sou diácono. Depois de ser diácono, não, eu já sirvo a ceia. O diabo vai me respeitar. O diabo se endemoniou-se. Veio me tentar mais ainda. Não, agora eu já sou presbítero, já tenho o óleo da unção, já posso ungir os irmãos. O diabo me respeita. Ele não respeitou Jesus, querido. Ele vai respeitar você por causa do seu cargo? Tira essas ilusões. Não, mas Deus fala comigo cara a cara. Mais do que falou com Jesus.
que o pai rasgou o céu e disse diante do profeta, do maior profeta: esse é meu filho, esse aí é original. Esse é original aí, ó. Os outros é tudo adotado, mas esse é original. Igual a mim. Os outros eu vou tentar deixar como eu, mas esse é original. Esse é meu filho amado que me agrada. E o diabo não respeitou? Não tira essas ilusões. Enquanto você estiver pisando aqui nessa terrinha, Zé do Galvo vai te arrodear. Zé do Galvo vai, de vez em quando, dar uma espetada em tu. Sabe que é Zé do Galvo, né, Ruth? Sabia não que é Zé do Galvo, não? Eu estou pregando com um pouquinho de mitologia. Entendeu? Então é preciso ter cuidado com essas teorias vazias. Quer ver um exemplo? Elias. Elias foi um homem extraordinário no seu tempo. Um dos maiores pregadores da era dos profetas. Grande homem de Deus. Pregador internacional. Porque quando Obadias se encontrou com Elias, deu relatório de que Elias era um pregador internacional. Não houve reino que eu não te procurei. O que é que Obadias está dizendo? Eu sei que tu é famoso em várias nações. Mas Elias não comeu aquela bola de Obadias, não. Entendeu? Ele disse: vai, chama teu senhor Acabe. Mas Elias era um homem extraordinário. Chegou a dizer: não vai ter chuva. E não choveu. Vai chover. E a chuva desceu. Chegou a dizer ao jovem: o que é que você está vendo? Depois de 7 momentos de oração, uma nuvem do tamanho da palma de uma mão. Diz a Acabe que vai chover abundantemente. E a chuva desceu torrencial. Elias chegou a dizer para o capitão e seus soldados: se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e queime. Eles foram incinerados na hora. Elias chegou a clamar uma oração tão pequenininha. E desceu fogo do céu e consumiu o altar. Provando que ele era profeta do Senhor, que o Senhor era Deus e que Baal e Azera não era nada. Se ficasse só no capítulo 17 e 18 de 1 Reis, a gente ia ter uma suspeita da identidade de Elias. Iríamos pensar que Elias não era um homem comum. Iríamos pensar que era uma cristofania. Seríamos tentados a pensar que Elias não era um homem comum, porque a Bíblia não diz a origem dele, do pai e da mãe, só diz que ele residia em Tisbe, a aldeia de Gileade. Então a gente poderia confundir ele com o mesmo aspecto de Melquisedeque, que não tem início nem fim, não tem origem, genealogia. Mas o capítulo 19 de 1 Reis quebra essa teoria, porque quando chega no capítulo 19, está lá Elias com um princípio de depressão, dizendo: Senhor, me mata, não deixa Jezabel não, mata tu mesmo, eu não sou melhor do que meu pai. Ele já começa a dizer: eu tenho um pai. Ele entra numa caverna. E foi através do capítulo 19 que Tiago escreveu: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Não foi o capítulo 17, não foi o capítulo 18 que levantou essa ideia na cabeça de Tiago. Foi o capítulo 19, porque quando ele vê Elias cabisbaixo, ele diz: é um homem normal. Então, as experiências sobrenaturais não te tornam sobrenatural. Não te torna sobre-humano. Porque diante de tudo aquilo ali, eu nunca orei nem para a cabeça de um fósforo pegar fogo. Imagina se eu tivesse chorado para descer fogo do céu na frente, eu ia ficar meio amostrado. Mas só que a gente é humano, querido. Por mais que Deus se revele no seu ministério, na sua vida, você cantando, pregando, tocando, quando terminar qualquer manifestação, lembre-se que você é humano. Nada do que Deus fizer, tudo que Deus fizer aqui, enquanto você estiver caminhando, não vai te tornar semideus. Tu vai continuar sendo humano. Quem diz amém? Então as tentações, quando ela chega dizendo assim: você já teve muita experiência com poder, mas você é humano. Você tem limitações. Segundo, durante a tentação, não só recebemos a consciência de que somos humanos, mas a consciência de que Deus é soberano. A tentação, ela não vem só dizer o que eu sou, ela vem dizer o que Deus é.
Porque o que eu sou, às vezes, eu posso até esquecer. Entendeu? Por fraqueza, mas o que Deus é, nem por fraqueza eu posso esquecer. Porque Deus é, Ele é mesmo. Ele é de verdade, eu não posso esquecer que Ele é Deus. E a tentação, ela comunica quem Deus é. 1 Coríntios 10:13 diz, não veio sobre vós tentação senão humana. Aí veja o que a Bíblia diz, fiel é Deus, que não vos deixará acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, quer dizer, quando Deus permite vir a tentação, antes que a tentação venha, Deus também já preparou um escape. Deus não trabalha com plano B. Deus não trabalha improvisando. Deus trabalha providenciando. É diferente. Deus trabalha antecipado. O diabo armou um laço para você amanhã. Ele já está falando hoje aqui. Deus sempre chega antes. Só quem chega atrasado é Satanás. Já percebeu lá no livro de Jó? Não é o diabo que diz assim, de onde tu vem, Deus? Não é Deus que diz, de onde tu vem? Porque quando o diabo chega, Deus já estava. De onde tu vem? De onde tu vem? De onde tu vem? Porque não é Deus que chega atrasado, é Ele. Quando Ele tentou chegar onde Ele queria chegar, Deus já estava lá. Tu vem de onde? Tu vem de onde? Eu já estou aqui, ó. Ah, já estou aqui. Deus não chega atrasado. Deus sempre está na frente do diabo. Porque tem gente que pensa, eita, o diabo fez isso e Deus nem está vendo. Você está enganado, está enganado você, o diabo e os demônios. Deus já viu tudo. Não há nada na tua vida e na tua história que surpreenda Deus. Deus nunca levou a mão na cabeça e disse assim, eita, e agora? Não. E jamais ele ia dizer, meu Deus, porque ele já é o único Deus. Entendeu? Tudo que você imagina, ele já sabe. Jeremias ficou relutando. Não. Jeremias, deixa de ser besta. Eu estou falando aqui numa tradução nordestina. Deixa de ser besta, porque antes que tu formasse no ventre, eu te conheci. E antes que tu saísse da madre, eu já havia te separado e te dado como profeta para as nações. Ele estava dizendo, Jeremias, nada na tua vida é plano B. Eu já sei de tudo, Jeremias. Eu já sei da tua história. Porque tem gente que pensa que Deus é plano B. Tem plano B. Deus não tem plano B para nada, querido. Tudo já faz parte do plano A. Agora você precisa entender que a tentação, quando Deus permite, primeiro, é para comunicar que você é pó. Mas também ela vem comunicar que Deus é grande. Porque na tentação, quando você vê e se vê morrendo, só tem uma alternativa. Deus! Aí você lembra que Ele é grande. Pode ser quem for. Eu vi uma entrevista agora de um ateu, de certa forma famoso no Brasil. Disse, quando você está na dor, o que é que você faz? Ele disse, eu sou ateu, não sou besta, eu clamo por Deus. O ateu disse. Agora há pouco no Brasil, numa entrevista, ele disse, eu sou ateu, não sou besta, eu vou clamar por Deus. Se ele existir mesmo, aí ele me salva. Porque não tem outra alternativa, é Deus, querido. Na tentação, Deus limita a tentação. Salmo 103, versículo 13 e o 14, Deus conhece a nossa estrutura. Ele lembra-se de que nós somos pó. Então Deus está no controle da tentação. Deus está com a rédea. Mesmo que o causador seja Satanás, a natureza caída ou o mundo, Deus tem as rédeas. Não veio sobre vós tentação humana. Deus não deixa essa tentação passar do limite humano. 2, Deus está e Ele limita o tentador, não só a tentação. Ele diz no texto, Paulo diz, não vos deixará tentar acima do que podeis. Ele está dizendo, eu limito a tentação e limito o tentador. Eu não só tenho controle da tentação, como eu tenho controle do tentador. O irmão chegou para mim e disse assim, pastor, o diabo está solto ou está amarrado? Eu disse, depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Que ponto de vista? Se for do ponto de vista divino, ele está amarrado. Porque Deus já controla tudo que ele vai fazer. Principalmente em relação ao crente. Sim, mas se ele está amarrado, e por que ele faz essas desgraças todo dia no mundo se ele está amarrado? Eu disse, olha, vou tentar lhe explicar de forma simples. Eu cheguei no sertão
E lá, no Brasil, o sertão é uma área, as casas têm uma área limpa assim, não é como aqui, tudo verdinho. É aquele limpão. Como é que diz aqui, pastor? Uma varanda, um quintal. Como é que diz quintal aqui? É assim mesmo? Não, eu digo a parte de fora. Assim, a gente diz o terraço, o anexo da casa, mas a parte de fora. Aí tem um quintal. Aí eu cheguei no quintal, tinha um cabo de aço assim, olha, lá no quintal. Arrodeando a casa todinha. E tinha um cachorro amarrado lá atrás. Eu disse, eu posso entrar, o cachorro está lá atrás, mas eu não sabia que o cabo de aço estava conectado na coleira e aquele espaço todinho era do cachorro. Aí eu disse, eu vou entrar, mas quando eu fui entrar, o cachorro lá vem. Eu disse, não vai parar não, esse cachorro não vai parar não. Querido, o cachorro estava solto ou estava preso? Sim ou não? Mas quando eu entro no espaço dele, ele tem liberdade sobre mim? Sim ou não? Tem. O dono estabeleceu um limite. Cachorro, na metáfora, é Satanás. Está amarrado. Mas Deus está dizendo, quem entrar no espaço dele, ele morde. Quem entrar no espaço dele, ele morde. Aí Paulo disse, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Se der, ele pega. Aí Pedro diz assim, ele anda em derredor, buscando quem pode tragar. Ele está em derredor, ele está amarradinho, mas se você entrar no espaço que foi delimitado para ele, ele te pega. O problema não é que Satanás tem poder sobre nós, é que às vezes a gente invade o espaço dele. Só tem uma alternativa que pode fazer ele parar dentro do espaço dele. É quando o dono chega assim e diz, epa, para! Ele para, mesmo dentro do espaço dele. Aí eu entrei no espaço, e quando eu entrei no espaço, lá vem um cachorro. Quando vem um cachorro, o cachorro vai chegando. Eu disse, vai me morder. Aí o dono apareceu, para! Eu estava invadindo o espaço do cachorro. Mas o dono disse, eu mando no cachorro, mando no espaço, mando em tudo. Às vezes o diabo te engana e te ilude, aí você entra no espaço dele, e quando ele vem te morder, Deus diz, para. Porque eu estou no controle da tentação e do tentador. Deus está no controle. Aí você diz assim, e se de repente Deus não aparecer, se o dono não aparecer? Ele diz, não se preocupe não, eu preparei um escape, corre. Porque escape já não é Deus que livra, é você que corre. E ele está dizendo assim, preparei o escape. Deus tem escape também. Deus não só tem autoridade para controlar a tentação e o tentador, mas ele também tem rota de fuga. Vai chegar uma hora que ele vai dizer, é por aqui que você tem que correr. É assim que você tem que fazer. É desse jeito que você vai vencer. Desbloqueia ou bloqueia aquilo ali. Corta contato com aquela mulher. Corta contato com aquele homem, para de mandar mensagem, para de alimentar a tua natureza carnal. Tu quer vencer? O escape é esse. Está lá em Provérbios 6 e 8. Afasta dela o teu caminho. Olha, quanto mais longe, menos intimidade, menos apreciação, menos desejo. Então vai se distanciando daquilo que te atrai, porque daqui a pouco você já não sente mais atração por conta da distância. Do mesmo jeito é no casamento. Se você começar a se distanciar da sua mulher, se distanciar do seu marido, você perde a atração por ele. Sabe por que alguns dizem, eu não gosto mais da minha mulher, eu não gosto mais do meu marido, não sinto nada. O problema não é esse, querido, o problema é a distância. Você foi ficando distante, assistindo muito vídeo pornô, assistindo muita coisa que não presta, e foi se distanciando da sua mulher, entrando no banheiro, no lugar íntimo, para praticar amor solitário. Aí como é que você vai amar sua mulher e a outra lá do vídeo? Não tem como. A Bíblia diz, por si multiplicar a iniquidade, o amor esfria. Amor e iniquidade não coexiste. Você não pode amar sua mulher e amar outra. Você não pode amar seu marido e amar o outro, o amante. Ou você deixa um por outro, ou o outro por esse. O segredo para vencer, se distancie daquele que não é legítimo. Se distancie daquele que não tem legalidade diante de Deus com você. Dá para ninguém pular, né? Está vendo como é que Deus fala? Toda frieza é fruto de substituição. Eu não estou dizendo que a única coisa é substituição. Mas a maioria da frieza é substituição. Você só esfria com Jesus
Porque você está alimentando outra coisa no coração. Se você alimentar teorias ateístas, você fica incrédulo para Jesus. Se você alimentar a fé, você abandona o ateísmo. Porque tem coisas neste mundo que não se unem. Tem coisas neste mundo que não se encaixam. Tem coisas que Deus estabeleceu divisão. Foi Deus que disse, haja separação entre a porção seca e os mares. Não dá certo. Haja separação entre a expansão do céu e a terra. Uma coisa não pode ser a outra. Haja separação entre a luz e as trevas. Chega num lugar mais escuro com uma vela para ver se une. As trevas correm e a luz chega. Se você chegar no lugar e apagar a luz, as trevas cobrem. Porque tem coisas que não se unem. Como é que você quer viver com a sua mulher e tendo contato com outras? Como é que você quer viver com seu marido e alimentando conversinha de outros caras do trabalho? Aí você diz que é o diabo que é besta. Besta é tu. Que está caindo na lábia dele e abrindo mão do que Deus te deu para cuidar para o resto da tua vida. Abrindo mão da tua história, abrindo mão da tua moral, abrindo mão dos teus dons, abrindo mão de tudo quanto Deus te deu. Sabe por causa de quê? Por causa de uma pessoa que está te seduzindo, que vai te oferecer alguns minutos de prazer sem intimidade, porque depois que acabar o prazer, ele te joga fora. Tu para ele não vale nada. Agora, para quem você casou, você vale. Mesmo você doente, mesmo impotente, mesmo sem ter condição, ela vai dizer, é meu marido, vou cuidar dele. Agora manda a prostituta cuidar de tu. Ei, meu, eu vim do Brasil virado no trem. Vim para pregar a verdade. Mas uma coisa eu digo, o diabo está irado com esta palavra, mas hoje é quebrado. Irmãos, eu não estou brincando, eu vou orar hoje aqui, laços serão quebrados aqui, irmão. É porque todo milagre é precedido pela palavra. Deus trabalha empenhorando palavra. Deus não diz, o meu milagre não voltará, é a minha palavra não volta vazia. Eu falo e depois faço. Ele não faz para fazer, ele fala. E depois faz. Primeiro é a palavra, depois vem o milagre. Esse lugar que tem milagre sem palavra, eu desconfio. Tem que ter palavra. E Deus trabalha em cima da palavra, do que Ele fala. E o que eu espero hoje aqui? Libertação. Libertação. Tem gente que vai ser libertado aqui de laços do diabo na sua mente. Deus permite a tentação para que a gente não perca a consciência do que somos e não perder a consciência do que Ele é. Deus está no controle. Deus trabalha com providência. Talvez você diga assim, eu não consigo me libertar disso. Consegue? Consegue, porque quem vai te libertar é Deus. Da mesma forma que quando o diabo encontra lugar, destrói, Deus quando encontra lugar, reconstrói. Senão você vai crer mais no diabo do que em Jesus? Quer dizer, o diabo tem poder de destruir, Deus não tem poder de reconstruir. Não, se Deus encontrar lugar no seu coração hoje aqui, Ele vai reconstruir. Ele vai lhe restaurar. Você vai ver se Deus não vai fazer isso. Deus vai lhe restaurar. Deus vai mudar a sua história. Porque Deus trabalha com providência. Eu estava orando à noite, eu estava dizendo a Deus, Senhor, Tu me trouxeste para a Europa, tanta promessa, tanta coisa para eu vir fazer o que aqui? Se não for para Tu fazer a Tua vontade na vida de pessoas, então minha vinda aqui não vai ter sentido. No Brasil seria melhor eu ficar lá, porque lá eu estaria pregando em outras igrejas. Para eu vir para cá só curtir, não, Jesus. Tem que ter algum propósito espiritual. Então Deus trabalha com providência. Diga, Deus trabalha com providência. Para H, diga para H, ele abriu os olhos. Interessante que Deus não abriu a fonte já estava lá, era ela que não estava vendo. Porque quando a pessoa está dentro de um laço, não vê a providência, não vê o que Deus já tem feito. Para H, ele abriu os olhos, está aqui, ó, o poço, Gênesis 21, 19. Para Elias, ele enviou os corvos antes de Elias chegar no Querite. Ele diz, vai para Querite, porque eu já dei ordem.
Ele não disse, quando tu chegar lá, eu vou dar ordem para as coisas. Não, eu já dei, eu não trabalho improvisando, eu trabalho providenciando. Vai porque já tem garantia lá. Olha, café da manhã e janta. E Deus é estratégico, viu? Porque Deus sabia que Elias seria procurado, sim ou não? Você sabia que Elias no Querite estava bem pertinho de Acabe? Você sabia? Você já estudou o mapa de Israel? O Querite fica perto do reino de Acabe. Agora, quando o soldado de Acabe passava para procurar Elias, o que era que ele via voando lá para o lado do Querite? O que era que ele via? E quando você vê um corvo voando, você imagina que tem o que lá embaixo? Hã? O que é que Deus está dizendo? Quando eu quero, eu engano até o diabo. Quando eu quero, eu faço coisa que até o diabo não sabe o que é que eu estou fazendo. Porque o inimigo está dizendo, eu não vou nem para ali, não vou procurar ali não, que já tem corvo ali, deve ter defunto ali. E era o corvo cuidando de quem estava vivo. Deus faz cada coisa, irmão. Deus coloca corvo para despistar os soldados de Acabe. Para não descobrir que ali tem um profeta vivo. Pensava que tinha morte. Ele dizia, ali tem morte, porque tem corvo. E Deus dizia, tem nada, corvo ali está trabalhando na mesma função de pomba. A natureza parece que foi mudada do corvo, só levou coisa boa para Elias. Jesus recebeu auxílio em meio à tentação dos anjos. Jesus recebeu a afirmação do Pai. Quando o diabo chegou, se tu és o Filho de Deus, se Jesus fosse nordestino, ele dizia, deixa de ser besta, porque ele já me disse antes de tu chegar para perguntar, este é meu filho amado. Deus sempre chega primeiro, irmão. Paulo, Deus revelou que tudo já foi preparado antes de dar. Paulo disse aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Ele disse aos crentes em Coríntios que tudo já estava preparado. Eu costumo dizer aos crentes no Brasil, Deus não prepara a bênção para o crente. Ele prepara o crente para a bênção. Porque ele disse, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, subir ao coração. Ele está falando da mente, não é o músculo que bombeia o sangue, senão ele dizia desceu, ele subiu ao coração, mente, imaginação, cognição, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou, ele disse que vai preparar. Deus não está preparando bênção para você, está preparando você para a bênção. A bênção já está pronta, agora sou eu e você que não estamos prontos ainda. Às vezes tem algumas coisinhas de orgulho na gente, vaidade, aí Deus permite o caminho da tentação para ir cortando as arestas, entendeu? Preparando para quando a gente chegar no lugar que Deus quer, a gente não chegue como a gente pensa que vai chegar. Encontrei um crente revoltado no Brasil, e ele estava cantando um hino, mudou até a versão da letra daquela cantora lá, Sabor de Mel, e ele chegou brincando para mim, mas tinha um fundo de verdade. Ele olhou para mim, hoje eu sou presbítero, mas vai chegar o dia de eu cantar o hino da vitória. E eu disse, que hino da vitória? Ele disse, ele disse, quem me viu passar na prova e não me ajudou, ele vai pegar em bomba quando eu for pastor. Eu disse, oxê. Ele estava dizendo que quem não ajudou ele, depois que ele fosse pastor, ia castigar tudinho. Eu disse, não, querido, Deus não abençoa a gente para matar ninguém, Deus abençoa para a gente abençoar. E a gente precisa ter essa visão. Deus prepara a gente para quando a gente chegar, não se sentir o dono da bênção, mas um receptor de bênção. Porque o dono da bênção é Deus. Nós somos receptores. Fica em pé para eu terminar falando a última verdade. Porque Deus permite sermos tentados. Primeiro, para nos dar consciência do que nós. Segundo, para dar consciência do que Ele. Agora, terceiro, Deus permite a tentação para recebermos a consciência também da nossa missão. Na tentação, nós somos orientados por Deus, dirigidos, esclarecidos por Deus, acerca daquilo que Ele quer, acerca da sua vontade. A tentação, ela pode nos encaminhar para o que Deus quer que sejamos, e a tentação pode nos encaminhar, nos habilitar para fazer o que Deus quer que façamos. Duas coisas que a tentação faz. Primeiro, Deus quer que a gente saiba o que Ele quer acerca de nós, o que Ele quer que sejamos. Hebreus 2:17. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas Ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus,
e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Isso aqui está se referindo a Jesus. Está mostrando por que Jesus foi tentado. E o versículo 18 diz claramente, ele foi tentado para poder entender os que são tentados. Se você não passasse por nada, você não iria compreender os que passam hoje. Deus quer que você entenda as pessoas. Quando chega um jovem, quando chega um irmão lá no gabinete, pastor, estou passando por isso. Sabe qual é a primeira coisa que me veio à mente? Cuida direitinho, viu, que um dia tu passou também. Aquela voz do céu. Vê o que é que tu vai dizer, viu? Que um dia tu recebesse essa mesma ajuda. Se o cara não passa por nada, irmão, como é que você passa um negócio desse, tanto tempo de crente? Irmão, ninguém chega onde Deus quer sem passar por onde Deus traz. Teus caminhos de tentações têm um propósito de Deus. Ele está te ensinando a compreender as pessoas que Ele vai enviar para você lá na frente. Deus está te treinando a cuidar de pessoas. O ministério hoje é diferente. O ministério hoje não é que nem o ministério de Moisés. Você não está aqui trabalhando com madeira, com cadeira. Você está trabalhando com pessoas. Pessoas têm sentimentos. Pessoas têm fraquezas. E a gente pode combater o mal, pode combater o errado, mas nunca desprezar quem se humilha. Eu prego contra o mal, mas não desprezo nenhum crente que chega no gabinete chorando, dizendo assim, pastor, eu caí. Eu choro com ele, eu abraço, dou uma palavra para ele, digo a ele, levante a cabeça, eu vou lhe ajudar. Eu já passei por situações semelhantes a você. Já houve um momento na minha vida de eu procurar obreiros também, pedir ajuda. Se eu nunca cheguei ao nível que você chegou, mas cheguei bem pertinho. E eu sei o que é a dor de um fracasso, de uma falha. Eu sei o que é passar por isso. Não pense que porque eu prego com contundência, eu sou insensível. Não. É porque a palavra é contundente. Mas o Espírito de Deus, ele é sensível. O Espírito de Deus não abre mão de quem fracassa, de quem falha. Eu venho de uma geração que lá no tempo de meus pais, um crente quando era disciplinado, a gente não era nem para falar com ele. Não dê mais a paz, porque o que está desligado na terra está desligado no céu. Antigamente dizia isso. Os pastores mais experientes do que eu que estão aqui estão confirmando porque eu estou dizendo a verdade a vocês. Mas hoje o entendimento é outro nas Escrituras. A Bíblia diz que os que confessam e deixam alcançam misericórdia. Não vão alcançar depois que serão reconciliados, eles alcançam na hora da confissão. Porque Deus não espera a reconciliação para dar misericórdia. Porque o que fala o coração de Deus não é a disciplina da igreja. Eu não estou dizendo que a igreja não tem que aplicar disciplina, mas eu estou dizendo que a velocidade do perdão é maior, mais rápida de Deus do que mesmo de um irmão. Que às vezes a igreja reconcilia, mas tem gente que não aceita mais aquele crente na igreja. Só que Deus é diferente, Deus te aceitou mesmo antes de tu ter sido disciplinado. Na tua confissão. E aí, pastor, eu já confessei. Receba a correção da igreja, sabendo que se Jesus voltar, você vai para o céu na hora que a trombeta tocar. Deus não deixa para amanhã o que Ele tem e pode fazer agora. Não dá para compreender essas coisas de Deus. Mas a misericórdia de Deus é uma coisa extraordinária. Ele treina a gente no caminho da dor. Eu fui treinado em caminhos de dores. Eu fui criado na igreja. A minha família são 16 irmãos. 7 pastores. Fomos criados na igreja. Eu
tive o privilégio de viver para Deus. Mas nem por isso eu me sinto melhor do que aqueles que passaram no mundo, tiveram experiências terríveis. Não sou melhor do que você. Porque não vou chegar no céu porque nasci na igreja. Vou chegar no céu porque conheci Jesus na cruz. Não é a minha história que me salva, é o sangue do Cordeiro que me garante a salvação. Então, independentemente se eu não tive a experiência do mundo que você teve, mas eu dependo da misericórdia tanto quanto você depende. Eu preciso de Jesus para viver. Então não se acanhe, não se envergonhe, porque o diabo conseguiu jogar vocês no chão. Eu vim aqui enviado por Deus para dizer a alguém aqui: levante-se. Ontem eu disse e torno a dizer: ninguém é justo por ser infalível. Não existe esse texto na Bíblia. Ninguém é justo por não cair. É justo por não aceitar ficar no chão. A Bíblia diz 7 vezes cai o justo, mas não ficará prostrado. O justo cai, agora justo não aceita viver no piso da miséria. Justo se levanta, o justo reage. O justo diz assim: realmente fracassei, mas levantar-me-ei e ter com meu Pai. Você pode se levantar. Eu não sei qual é a área que o inimigo vem te vencendo. Eu não sei há quanto tempo você vem sofrendo diante de Satanás, tem sido nocauteado. Eu só sei de uma coisa: essa tentação que você vem sofrendo tem propósito. Você precisa saber que você é humano. E por que eu preciso saber disso? Porque quando você descobrir que você é humano, você vai reconhecer que tem um Deus, que você vai depender dele em toda a sua jornada. E depois que você depender de Deus em toda a sua jornada, você vai receber de Deus uma missão aqui na terra. Jesus não cumpriu missão antes de ser tentado, lembre disso. Jesus só cumpriu missão depois da tentação. Deus tem uma missão para você. Deus tem uma história com você aqui nesta terra. Ele quer que você mude de fase. Ele quer que você melhore hoje aqui. Comece uma nova história. Ah, pastor, mas a tentação é na minha mente. Não tem problema, é uma tentação. Deus quer te dar vitória nisso aí. Deus quer te fazer vencer essa tentação. Eu quero orar por você. Pastor, a tentação é no meu trabalho, uma mulher está dando em cima de mim. Não tem problema. Se você crê que Deus pode lhe salvar, Ele vai lhe salvar dessa situação. Ninguém peca por ser tentado, peca por ceder à tentação. Então, se você está correndo riscos espirituais, se você vem sofrendo na sua vida espiritual fraquezas, que você vem dizendo assim: Senhor, eu não aguento mais viver assim, eu vou te desafiar. Vem aqui para eu orar por você. Espírito Santo, meu Consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim, oh, aleluia, se importas comigo, e mesmo assim, moras em mim. Oh, que lindo, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tu és santo, tu és santo,
Espírito de Deus me diz que ainda tem mais gente para vir aqui à frente. Venha logo. Quem sabe hoje vai haver um grande livramento de Deus para a tua vida. Venha. Venha. Quebre todas as barreiras do religiosismo. Não se preocupe com quem vai te julgar. Aleluia. O importante é o que Deus vai te dar hoje aqui na frente. Aleluia. Venha para frente, venha mais para cá. Aleluia. Chegue mais. Aleluia. Cante. Espírito Santo. Fale com Ele. Meu Consolador. Converse com Ele nesta noite. Espírito Santo. Deus te dá liberdade para rasgar teu coração diante dEle. Sabes quem eu sou. Ora macaia suta que me covanas. E mesmo assim Se importa sabia que Ele se importa com você? comigo. Sabia que Ele compreende você? E mesmo assim Embora Ele não concorde com algumas escolhas suas, mas Ele te entende. Ele está disposto a mudar essa história. Espírito Santo. Tu és santo. Há algo de Deus acontecendo aqui nesta noite. Há uma obra de libertação. Há um laço sendo quebrado. Espírito de medo. Espírito de covardia. Espírito de depressão. Espírito de perturbação. Em nome de Jesus. Eu me levanto contra ti nesta noite. Em nome de Jesus. Receba a vitória, crente. Receba a cura espiritual. Receba a coragem de Deus. Receba a força do Espírito Santo. Receba alegria. Receba, receba, receba. Receba, receba, receba. Receba liberdade. Liberdade para sentir a minha presença. Orabadagaia, chore que me caia séria. Desprezíveis, nem todos Orgue a podemos. séria Vem que me me calamaná. convencer que sou dependente de Deus. Você não vai parar. Você não vai desistir. Deus não te chamou para você parar no meio do caminho. Há uma história de Deus contigo após este processo de tentação. Doria sergue me casa. Urimicaia séria. Ah, se você pudesse enxergar quantas pessoas serão abençoadas através da tua vida. Quantas pessoas serão alcançadas através de você. É por isso que o diabo te persegue tanto, te oprime tanto. Ele sabe do prejuízo que tu vai dar ao inferno. Quando tu te levantares deste piso, desta situação, Ele sabe o prejuízo que você vai dar no reino das trevas.
É por isso que ele te cerca, ele te oprime. Ele não quer te ver animada, ele não quer te ver animado, ele não quer te ver para cima, ele quer te travar. Ele sabe do poder de influência que tu tens na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na igreja. Ele quer te travar, mas hoje aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, é a chave que está quebrando isso aí, está abrindo uma porta. Há um escape de Deus para a tua vida, há um escape de Deus para a tua vida, há um escape de Deus para a tua vida, há um escape de Deus para a tua vida.